Exatamente. Vamos falar agora de mudanças climáticas. Termina amanhã o verão, dando espaço para a chegada do outono. Nós vamos saber agora como a nova estação deve impactar a climatologia no nosso estado. É isso que nós vamos saber daqui para frente com a participação da repórter Priscila Espíndola, de volta aqui na nossa programação para trazer mais detalhes. O verão termina nesta quinta-feira, mais precisamente às 6 horas da manhã. E o seu final coincide com o início do outono. Um novo período que traz para a gente também um momento bem específico, que é o início da quadra chuvosa, que começa agora por volta do mês de abril. A gente vai saber detalhes em relação a todas essas mudanças que estão por vir, conversando agora com Vinícius Pinho, ele que é superintendente aqui da área de prevenção e desastres na SEMAR. Vinícius, é isso mesmo? É preciso, assim, 6 da manhã termina o verão? É preciso sim. Esse é o exato momento em que acontece o equinócio de outono. Como o nome já diz, equinócio, é de igual. Esse é o exato momento onde o dia e a noite no hemisfério sul têm exatamente a mesma duração. Ou seja, no dia de amanhã, o dia e a noite vão ter exatamente 12 horas. Então, por isso que é chamado de equinócio. E são os equinócios e os solstícios que definem as mudanças de estação do ano. Então, a partir de amanhã, 6 horas e 1 minuto, sendo mais exato, começa o nosso outono, que é uma época muito importante para a gente, né? E essas mudanças, quais são as principais? Então, as principais mudanças é que dentro do outono, a partir da segunda quinzena de abril, começa o período chuvoso, que para a gente é o período mais importante, que é o nosso período de recarga hídrica e também é o período onde acontecem a maioria dos desastres naturais aqui no nosso estado. Geralmente, as grandes cheias, as grandes inundações, os grandes eventos meteorológicos, hidrológicos, acontecem nessa época do ano. Também é característico nessa época do ano de uma diminuição gradual das temperaturas, principalmente a partir do final de abril, início de maio, e uma mudança também, a gente percebe uma mudança significativa nos ventos, no regime de ventos. Normalmente nessa época do ano de verão, o vento sopra mais de leste e de nordeste, aquele vento mais quente, que a gente sente aquela sensação de abafamento, de calor. A partir de abril, dentro do outono, o vento começa a soprar mais de leste e sudeste. Esse vento de sudeste já é um vento mais frio e mais úmido, que faz com que a sensação térmica diminua. A gente tem uma sensação de temperaturas mais baixas e também traz mais umidade vindo do sul do país. Então, essas mudanças aí de temperatura, a gente vai passar a observar mais claramente a partir da metade de abril para lá, porque hoje mesmo está aquele calorão, seria o último dia do verão, as temperaturas poderiam estar um pouquinho mais baixas, mas não, está um calor daqueles. Exatamente, essa sensação, essa diminuição das temperaturas, nesses primeiros dias de outono, a gente não vai perceber. Esses primeiros dias de outono a gente vai continuar com temperaturas bastante elevadas, com tempo seco ainda, então lá para abril, meados de abril, final de abril, que a gente começa assim a perceber essa diminuição das temperaturas. Vinícius, em relação à nossa quadra chuvosa, a gente já consegue alguma previsão em relação ao volume de chuvas, em relação aos últimos anos, se a gente vai ter uma média maior, menor, a gente já tem como ponderar isso? Então, de acordo com as nossas últimas previsões climáticas, todos os indicativos nos mostram que as chuvas estarão dentro de uma normalidade aqui para o nosso estado. Mas é muito importante que a gente ressalte, normalidade para o período chuvoso são volumes expressivos de chuva. Então, a gente tem que estar preparado para um cenário de possíveis ocorrências de chuvas mais volumosas, mais extremas. O que a gente espera, o que a gente torce, é que essas chuvas sejam bem distribuídas, porque assim elas não impactam na nossa sociedade. E essas chuvas começariam também na metade de abril? Exatamente, a partir do início da quadra chuvosa, que a gente define o início da quadra chuvosa como a segunda quinzena de abril, mas não tem uma data exata. Assim. Normalmente, os volumes de chuvas eles começam a se intensificar na segunda quinzena de abril, mas o auge do período chuvoso ele está compreendido entre os meses de maio, junho e julho. Muito obrigada, Vinícius, pelas suas informações e esclarecimentos. Acredito que todo mundo que está aí nos assistindo neste momento entendeu muito bem essas explicações. E dessa forma, a gente vai dando tchau para o verão e desejando boas-vindas ao outono, que ele nos traga, portanto, melhores temperaturas, não é? Eu volto com vocês aí no estúdio. Rapaz, mas sem refresco, viu? Pelo que o Vinícius colocou aí, viu, Priscila?
O verão está indo embora, mas o outono promete ser quente também. Então, ou seja, sem refresco para nós, né? Vamos trazer agora ações que a Arquidiocese de Maceió tem desenvolvido